Muito bem, Nardelli. Estamos aqui para mais um podcast, hein? É isso aí, Rodrigão. Quem diria, hein? Já estamos com o nosso terceiro podcast. Pois é. E hoje a gente, só recapitulando para quem não assistiu, nós fizemos um primeiro podcast com uma proprietária de uma agência de promoções, genuinamente de promoções. E na segunda nós pegamos um integrador, que faz o papel de uma agência, só que sem toda a estrutura. Uma coisa mais leve, mais direta. E hoje nós estamos aqui com dois grandes amigos, Rodrigão. Dois gênios. Hoje o dia é poderoso, porque nós estamos aqui com o Bonini e com o Andréas, que são heads da Overlock, tá? Parceiros de muito tempo. Né? O Bonini um pouco mais, é porque ele é mais velho, então aí tem mais tempo, né? Um pouco mais de estrada. E nós vamos conversar um pouquinho sobre inovação e promoção. Vamos discutir um pouco e ver o que pode ser inovado aí, que é um tema muito importante. Importante para as agências, importante para quem está começando nesse mercado. Você sabe que um dos focos no nosso podcast é a pessoa que está começando. Porque ele não tem informação de nada. E durante muito tempo a gente também não dava informação de nada. Sim. Sabe? Porque o povo já copia tudo que você faz. Então, se você der informação, aí piora. Mas agora nós resolvemos dar uma colher de chá, né? Não, Rodrigão? Vamos criar um conhecimento, né? Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma honra tê-los aqui. Tá? Honra nossa, Obrigado, totalmente nossa. Né? Muito obrigado. E eu acho que um bom jeito de começar é conhecendo um pouquinho mais de vocês dois. Então, começando sempre pelos mais velhos. Né? Obrigado. Olha, remonta à época do 0900. É verdade. Né? 0900, eu tinha cabelo, recém-formado. Você já tem aí os 30 anos. E de lá para cá, acho que tudo que o mercado fez e mudou e alterou e se renovou, eu acompanhei contigo, né, Nardelli? Sempre contigo. É verdade. Desde as maluquices de inovação, que não podia fazer, eu queria saber, você falava isso, você vai preso, não faça isso, Bonito, senão você vai preso. A gente foi se mudando, moldando e refazendo tudo, né? E sempre deu muito certo. E agora, nos últimos anos, principalmente depois, acho que teve uma das promoções assim que eu fiz, falando um pouco de passado, que mexeu comigo e falou, olha, aquela promoção realmente transformou minha vida e eu falei, é aqui que eu vou seguir, esse é o caminho. Porque a gente fazia uma, fazia outra, às vezes faziam duas, e a coisa ia fazendo ali, sempre com tecnologia, né? Acho que nesse tempo todo a gente fez uma que foi com uma raspadinha física, Sim. Né? A gente teve a oportunidade de fazer, mas também tinha tecnologia envolvida, que ele via o prêmio, mas para resgatar ele tinha que se cadastrar e tal. Tá. Então, foi para Oxo, exatamente. Então foi bastante legal, assim, resultados incríveis. Mas uma que mexeu comigo foi em meados de 2010, 2008, 2009, mais ou menos, por ali. A gente fez uma promoção com todas as operadoras de telefonia, foi muito grande. Eu ainda não estava no meu caminho solo, eu era executivo de outra empresa. E ali teve uma promoção que a gente estava dando R$1 milhão. Beleza, R$1 milhão, né? Tantas promoções dão R$1 milhão hoje em dia, né? E naquela em especial eram muitos participantes. Eu me lembro, a gente processava algo como 2 milhões, 3 milhões de participações dia. Era um negócio gigantesco. Imagina, né? Eram 200 milhões de celulares no Brasil na ocasião, né? Todos os dias. Cada transação ganhava número da sorte. Era realmente uma coisa muito absurdamente grande. E para a pessoa participar, ela tinha que dar o opt-in. E aí ela mandava a mensagem via SMS. E a primeira pergunta era: o que você faria se ganhasse um prêmio de R$1 milhão? Era a primeira pergunta, e dali a gente já capturava o opt-in. E uma pessoa respondeu: eu usaria esse dinheiro no tratamento do meu filho. E ela ganhou. E eu fui lá entregar o prêmio pessoalmente. Rapaz, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. A senhora
muito humilde, mas foi uma coisa incrível. E transformou a vida dela. Impressionante. E naquele momento transformou a minha. Falei, bom, então é isso aqui. Daqui para frente, agora eu entendo por que é tão importante fazer promoção, porque transforma a vida das pessoas. E também transformou a nossa, né, Andresa? A gente, né, em 2018 para 2019, a gente se uniu, fizemos uma promoção juntos, né? Que foi a do futebol lá com o pessoal. Fox Sports. Exatamente. Demos o prêmio, levamos o rapaz lá para a França, né? PSG, Eu tudo. nunca tinha dado de avião, foi a primeira viagem desse do Caramba, interior que de legal. Minas e foi para França. Olha, Pra França. Que legal. E ali a gente já teve todos os detalhes da operação. O rapaz perdeu o avião porque nunca tinha voado, né? Então, dali a gente já começou o dia a dia e por isso que a gente veio com essa nova proposta de criar uma Promotec. É isso. Porque a gente vai ali aonde a agência, o que está começando, não as grandes empresas de promoção que já fazem isso há muitos anos, mas aquele que está começando e precisa de um auxílio, não só no momento da tecnologia, não só no momento do planejamento, mas também durante a promoção de correr, assim como a gente tem sempre o apoio jurídico, né, de vocês com toda a parte de resposta ao cliente, ao participante, a gente também faz esse suporte às agências e ali foi realmente um ponto interessante, porque aconteceu, né, uma situação, nós estávamos comemorando, eu falei, pô, ele pegou o avião. Uma hora depois a pessoa liga e fala, olha, eu não peguei o avião, a minha mala foi, eu tava com medo. Coitado. E o que é que eu faço? E ali começou a nossa... E aí a gente, né, foi uma pessoa... paramos tudo, né? Foi uma pessoa com ele lá para pegá-lo e levá-lo. Mas, olha, essas coisas todas aconteceram realmente para mostrar pra gente que a gente tinha ali uma oportunidade para inovar, para criar uma camada de tecnologia, uma camada de serviço, uma camada de atenção ao cliente, né? Hoje com os bots a gente entrega nas promoções, por exemplo, falando um pouco já de inovação, a gente entrega ali toda a parte de atendimento, em todos os sites vai ali uma bolachinha de atendimento, claro, quando o cliente autoriza, né? E ali já tem um robô que atende as dúvidas, as questões, isso já vai, em todas as nossas promoções, isso vai embutido. Então, a gente vai realmente apoiando, né? Sempre no sentido de apoiar. Não é de substituir, nem de concorrer com as grandes agências, por favor, né? Eles estão aí há tantos anos, já fizeram tantas coisas que não dá nem para comparar. Mas é realmente apoiar as pequenas que estão começando. Isso é importante, né, Bonini? Porque os trabalhos se complementam, né? Isso que a gente também, na nossa condição aqui de jurídico, né, a gente leva isso para vocês de tecnologia, para auditoria, para as agências, né? Os trabalhos se complementam. E tem muito isso que você falou mesmo. A promoção não anda sozinha, né? Ela precisa ter um acompanhamento constante, né? Então, mas vamos deixar aqui o nosso amigo André se apresentar. O papo tá bom hoje, Tá hein, bom, cara? tem tá história. animado, hein? Vamos em frente. A gente pô, gosta de legal. conversar, né? Minha formação é em publicidade, trabalhei um tempo com isso, trabalhei com produção de conteúdo, evento, e um belo dia um amigo virou e falou assim, você precisa conhecer um cara que é parecido com você e eu acho que vocês vão fazer negócio junto, e foi o Bonini, né? E essa primeira promoção que a gente fez para Claro e para Fox foi o começo do que é Overlock. A gente tinha que gerar número da sorte para todas as operações de recarga, e a premiação quem dava era a Fox, e eu acho que começou aí esse conceito de overlock. Por que a gente chama overlock? Porque a gente pega uma camada de tecido com outra camada de tecido com outra camada de tecido e passa numa máquina juntando tudo isso de uma forma harmônica, né? Então a gente juntou a Claro com a Fox, com a entrega de prêmio, com a entrega de número da sorte, e eu acho que inovação faz parte do nosso dia a dia, até porque o órgão regulador altera as regras o tempo inteiro e a gente tem que ir se moldando. Tem uma coisa que para mim é muito gostosa de estar aqui com vocês, porque se a gente hoje atende os clientes que a gente atende e consegue desenvolver o trabalho, é por causa da boa relação que a gente tem com vocês. Quando você falar, Rodrigo, em
complementar, a gente trabalha junto com o cliente, junto com a agência, junto com o jurídico, junto com a auditoria, para entregar a melhor experiência para todo mundo, para o usuário, para o participante, para a empresa que às vezes quer dados, às vezes ela quer aumentar o ticket, às vezes ela quer mais informação, para toda a cadeia e até na prestação de contas, né? A gente entende que o processo vai até o final. E para a gente é muito gostoso trabalhar com pessoas e com empresas que a gente gosta. A gente, dentro da Overlock, acho que tem um diferencial para alguns concorrentes que a gente tem, que é a gente não tem uma plataforma. A gente entende que cada promoção é única, porque cada empresa é única, porque cada participante é único. Então a gente procura passar para toda a equipe a empatia. Se coloca no lugar desse cara que está fazendo a primeira promoção dele e ele precisa de carinho, ele precisa de colo, ele precisa de uma consultoria. Se fosse a tua primeira promoção, o que você gostaria de saber? Então, eu acho que esse é um pouco do que a gente coloca como a nossa cultura, como a nossa forma de trabalhar. Sempre com sócios acessíveis para poder amparar todos os participantes, né? Muito bom, muito legal. Eu acho que vocês estavam falando e eu estou aqui pensando numa coisa que é natural para nós, mas que às vezes falta para o cliente final. Essa semana uma agência me consultou sobre um cliente e disse assim, não, porque ele não sabe como fazer, porque ele nunca fez. Aí na minha cabeça eu falei, não, ele já fez pelo menos comigo 2. Então a perda da memória das empresas é muito grande, mas as empresas preservam a memória através de empresas como nós. Sim. Na Promosorte e na Overlock e em tantos outros que têm um histórico promocional multi-empresas. Sim. Porque essa é a grande vantagem de você também não trabalhar exclusivamente só para um. É porque você fica igual... Vou ser poético agora, hein? A gente é igual um beija-flor promocional. Olha. A gente pica todas as flores e poliniza elas umas com os genes das outras. Exatamente. De forma que a gente transforma esse mercado por essa memória, por essa Sim. forma individualizada de atender. E acho que isso tem a ver com inovação, né, Nardelli? Isso. A hora que a gente começa a enxergar que uma empresa fez de um jeito, como é que eu transporto isso desse universo de prestação de serviço para o universo de produto de consumo ou de bem durável, etc. Né? Então, às vezes é desconstruir uma barreira que existe muito mais na cabeça de quem não fez a promoção, que teme, né, a LGPD, que teme o órgão regulador, e o órgão regulador não está lá para punir ninguém, ele está para regular e para proteger todo mundo, o promotor, o participante, a cadeia inteira, né? Isso é interessante isso, André, porque a gente recebe aqui muitas consultas e às vezes o pessoal faz exatamente essa pergunta, mas puxa, levar para autorizar? Sim, é uma proteção para a empresa isso, né? Exatamente. Fazer uma promoção autorizada, ter tudo normatizado é uma proteção. Pô, se alguém reclamar, ó, tá normatizado. Ah, por que você fez assim? Porque eu estou seguindo um conjunto de leis, normas, enfim. Então a autorização de uma promoção comercial também é uma guarida para a empresa promotora não ter nenhum risco, né, em relação ao segmento da sua promoção comercial. Certíssimo. Exatamente. É isso mesmo. E a gente está sempre do lado da lei, né? É isso aí, tem, né? Agregando, é isso aí. Somos sempre suportados por um conjunto de regulamentações que nos dão apoio para a gente inovar. Exatamente. Porque isso é uma coisa importante, até para quem está eventualmente ouvindo a gente, né? A lei não está aí para te limitar. Não, Muito A pelo lei está para contrário. te dar suporte. E isso vai te dar a oportunidade de inovar, etc. Eu sempre gosto de contar uma piadinha, que no fundo não é uma piadinha, mas a lei é de 1971, a lei promocional. Em 1971, a gente não tinha sistema de telefonia como o DDD. Então a gente ligava para a dona Cotinha, que era telefonista, e dizia, dona Cotinha, eu preciso falar com a minha avó, lá em Juiz de Fora. Aí ela dizia, já te ligo de volta. E ela ligava para minha avó, põe minha avó na linha, ligava a gente, punha a gente na linha e botava a gente para se falar. Dentro desse conceito de mercado, foi que a lei promocional surgiu.
E hoje a gente faz promoção num robô, rapaz. Você falou do robô, velho. Acho que nem o Isaac Asimov, nem o Júlio Verne preveria isso numa lei de 1971. Exatamente. Né? Então é para as pessoas entenderem que a lei não está pondo a barreira. Às vezes nós estamos pondo a barreira em nós mesmos. Nós estamos nos limitando. Estamos dizendo, não, isso não vai poder, aquilo não vai poder. E é o impossível, é sempre impossível até chegar um bobo que não sabe que é e faz. Não é verdade? Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, para a gente já ajeitar aqui a nossa conversa. Qual foi um momento que vocês entendem que foi de grande mudança nesse mercado promocional? Qual incorporação de tecnologia que fez esse mercado dar um impulso nesses anos todos que vocês estão aí no mercado? Até para que a pessoa mais jovem entenda, como é que o Bonini perdeu os cabelos? Bonini, qual foi o marco que fez esse mercado virar? Tá certo. Vou começar então. Tá bom. Do nosso lado aqui, o marco foi o SMS. Muito forte. Eu lembro bem em 2000, nós aprovamos contigo uma promoção para o SBT, chamava O Grande Perdedor. Exato, a memória tá boa, hein? Foi a primeira promoção com SMS sendo tarifado. Isso. Autorizada, tinha recém mudado, né, do Ministério da Justiça para o Ministério da Fazenda. Eu lembro, antes era o Cândido. Você só errou o ano, é 2002. Feito, porque foi também ali, logo na sequência veio o Big Brother, aí tudo deslanchou, né? Isso aí. Mas essa para mim foi muito, muito emblemática, não pelos volumes, não pela forma, mas por ter quebrado uma barreira. Foi uma baita inovação na época, porque quebrou-se uma barreira, o Nardelli conseguiu explicar para a turma que não era um valor agregado, que aquilo era o custo de uma mensagem, que era igual ao preço de um selo. Era o selo. Eu nunca esqueço, exatamente. Ao invés de ele mandar uma carta, ele está mandando um SMS. E para uma empresa, uma companhia, que na época o dono se apresentava como o maior pagador de impostos do Brasil. Isso mesmo. Rapaz, deu assim, alinhamento dos planetas e aconteceu aquela autorização. Nunca esqueço, ele ligou pra gente, era uma sexta-feira, 7h, falou, acabei de sair do ministério com a autorização, pode botar no ar aí, tá tudo ok, regulamento aprovado. Isso, pra mim, com o SMS, foi realmente um marco e por conta disso a gente fez inúmeras outras promoções. Teve aquela das batatinhas que acabou a batata frita no Brasil. Isso. Enfim, aí foi um sucesso, né? Todas elas. Já com o Overlock, agora aqui com o Andrés, por favor, Andrés. Cara, para mim, acho que a maior mudança que teve foi quando a gente digitalizou a promoção. Quando a gente passou a ter inscrição não manual, não ter que guardar voucher de inscrições e fazer o sorteio jogando para cima, mas fazer isso de uma forma digital, usando tecnologia. E na minha cabeça isso possibilitou promoções mais rápidas, sim, mais assertivas e nacionais de verdade, né? Então, eu acho que talvez para mim esse tenha sido a maior quebra, né? E derrubado a limitação geográfica e também o impedimento financeiro. Qualquer empresa hoje consegue fazer uma promoção, né, indo além do que é o mercado local dela. Nossa, eu acrescentaria mais um item só, Andrés, na digitalização, que é a possibilidade do antifraude. Sim. Porque na carta, né, você tinha lá aquela equipe toda, né, que fazia milhares de cartas, no último dia da promoção ia lá, punha em cima da pilha. Tem histórias e mais histórias, né, para se contar sobre isso. Então, realmente, acho que traz também uma camada de segurança, sim, né, antifraude, a digitalização nesse processo como um todo. Agora, posso fazer essa pergunta para vocês em relação ao... Porque a gente vai falar daqui a pouco o que tá vindo por aí, né? Tá. Então... E para vocês, quais foram as últimas? Por favor. Assim, aqui
fez a virada de chave? Ó, eu concordo com você de que as promoções por SMS foram uma mudança muito significativa. Primeiro, pelo conceito jurídico de tarifa. Sim. Porque Que foi uma briga, né? até para quem está começando, não é um blog jurídico, mas para quem está começando, a lei proíbe a cobrança de impostos, taxas, emolumentos e contribuições, que são coisas diferentes. Um dia a gente pode sentar e eu explico tudo, mas o que a gente cobra na promoção, e cobra até hoje, podia cobrar antes, é tarifa. Então, quando você põe uma carta no correio, gente, existe carta, existe selo, você pode pôr carta, escrever para sua avó, fica à vontade. Você paga uma tarifa postal. Quando você manda um SMS para alguém, se não tiver incluído no seu plano, você paga uma tarifa telefônica. Então, tarifas são permitidas. E explicar isso para a Caixa Econômica Federal, na época, foi um trabalho de 1 ano e meio. Sim. Chegou ao ponto de, quando a Caixa se convenceu que não ia conseguir dizer não, ela proibia as promoções por carta. Talvez ninguém saiba disso, mas existia um pedaço no ano de 2002 que a Caixa proibiu as promoções por carta, a não ser com porte pago. Eu me lembro até hoje que uma pobre da empresa, que eu não vou dizer o nome, foi pega nesse vácuo e teve que distribuir envelope de porte pago para os seus clientes. Foi terrível. Aí, na sequência, a Caixa se dobrou, mas por uma questão de orgulho disse, mas eu não vou aprovar aqui, vocês vão aprovar no Ministério da Fazenda. Exatamente. E a gente teve que se deslocar para o Ministério da Fazenda e aprovamos. Por que é importante esse marco? Não é só pelo SMS em si, é pela quebra do conceito de que a gente não precisa ter uma piscina de cartas para fazer promoção. Eu não preciso pedir para o sujeito ficar recortando os códigos de barra das embalagens. E aí eu evito coisas que tinham no tempo, como, por exemplo, contratar um monte de pivete para ir no lixo catar embalagem podre de produto. E você abria a carta, estava aquele treco encebado lá dentro. Você sabia que o cara não tinha comprado. Ou você pedir o cupom fiscal. E aí os meninos ficarem no mercado pedindo para as pessoas, me dá seu cupom, me dá seu cupom, me dá seu cupom. Então isso trouxe para a empresa efetividade na promoção, controlou a fraude. Por quê? Porque o uso do SMS previa automaticamente o uso da digitalização. Sim, exato. Porque sem sistema você não fazia essa promoção. E na primeira, logo depois que o Bonini citou o Grande Perdedor, para quem não lembra, era um programa de perda de peso, por isso que chamava o Grande Perdedor. O cara perdia peso, quem perdia mais ganhava. E a promoção era para adivinhar quem ia ganhar, um concurso de adivinhação. Na sequência, a gente fez para uma grande empresa de refrigerantes a promoção. E o Ministério exigiu um cupom de papel, né, Rodrigo? Exigiu os cupomzinhos de papel. Então a gente fez mais de 10 milhões de cupons de papel para jogar para cima e tirar um ganhador. E na sequência, a gente entrou com outra já, com cupom de papel, e tivemos uma notícia fantástica. Eu voltando do Rio de Janeiro, no táxi ainda, a moça me ligou e disse, mas eu não vou aceitar mais esse negócio de cupom de papel. Eu agora quero sorteio pela Loteria Federal. E eu comigo fingi que eu estava sendo coagido e tal. Não, tá bom, vou tentar, mas soltando foguete. Porque de fato a gente ia ter uma promoção com um uso mais racional de tecnologia, com formação de cadastros, com KPI completo e mais bacana. Justa, né? Mais justa, isso. Porque você tinha ali alguns vieses, como por exemplo, quem me garante que as últimas cartas foram as últimas a ser depositadas na piscina? Exato. Né? Ou que o giro está acontecendo de uma forma isonômica, você não tem um cupom grudado no outro, qualquer outra coisa. Tem um assim. estudo que prova que quem vai pegar a carta se motiva pela cor da carta, pelo tamanho da carta. Então, os profissionais de promoção começaram a pintar os envelopes. Pintavam de cores vivas, porque isso dava mais chance. Até o ponto de sair uma portaria dizendo que os envelopes tinham que ser brancos. Olha o absurdo que a gente chegou. Você obriga o consumidor a usar um envelope branco.
Mas, gente, isso é o fim da promoção, é o fim da linha para esse negócio. Então, para mim, o grande marco foi esse, porque ele puxou uma linha de inovação que não parou mais. Não parou. Nas primeiras promoções de WhatsApp, por exemplo, você não tinha bot. Era tudo na munheca. Sim. É verdade. Se bobear, tinha alguém lá olhando num Samsung velho e digitando aquele negócio para confirmar. E hoje você põe um bot, faz tudo automatizado. Exato. Inclusive pode enriquecer isso com algum tipo de pesquisa, etc. Então eu acho que esse é um marco. Ô, Nardelli, e isso só dá força para o que a gente sempre fala, né? Percebam que toda essa andança, vamos dizer assim, né, de uma promoção que já foi por cupom, código de barra, o código postal, caixa postal, ela se molda completamente para a tecnologia, né? Nos idos desses anos que a gente está conversando, e a lei é de 71. É isso aí. Então esse negócio de que a lei é velha, a lei é isso, não tem, a lei não tem parâmetro para isso, né? Exato. A gente aqui é Promosorte, a gente já foi convidado a não mais conversar com uma área de criação de uma agência, porque o head da agência falava que a gente tolhia o pensamento dos criativos, né? Que poderiam manipular. Ok, a gente aceitou isso, se manteve distante, mas para você ver, não existe isso, né? O pensamento ele é livre. O que a gente conseguir pensar em relação à mecânica, em relação ao sistema, em relação ao auditor, tudo é possível. A lei não põe trava para isso. E a lei é de 71. Então, por isso que a gente tem, né? Com o advento da tecnologia, melhor ainda, né? A gente tem cada vez mais mecânicas legais pra caramba, jeito de participar diferente, né? E principalmente a segurança operacional, né? Que hoje a gente participa de muitas reuniões. Pô, minha promoção tá tendo fraude, ataques, isso, aquilo. Mas, cara, com um sistema bom, com um sistema centralizado, você tem todas as informações, você consegue filtrar, você consegue saber da onde vem, quem fez isso, quem fez aquilo. Então, realmente, acho que a virada de chave foi a entrada da tecnologia, né? Nas promoções. E ela traz uma agilidade, né, Rodrigo? Muito grande. Então, imagina, eu tô em Manaus e eu vou participar por carta. Quanto tempo essa carta vai levar para chegar até a sede da empresa e depois ser recebida, manipulada, depois... E hoje não, a gente consegue fazer isso de uma forma instantânea, rastreando tudo isso, né, sabendo qual foi o aparelho que o usuário usou, qual foi o sistema operacional que ele usou, aonde ele está efetivamente. A gente fez uma promoção há um tempo atrás, onde a gente precisava certificar que o usuário estava num ponto de venda específico. E a gente usou a geolocalização do celular do usuário para atestar que ele efetivamente estava no ponto de venda. Então, esse tipo de inovação não surge pelo prazer de trazer inovação. Sim. Ele surge para endereçar um problema. E aí volta para aquele ponto, quando o dono da agência fala, não quero você falando com a minha criação, ele não está resolvendo o problema, ele está criando um problema maior, porque ele vai criar alguma coisa, apresentar para o cliente que talvez seja inviável. E a hora que ele senta com a gente, com a parte de tecnologia, com vocês, com toda a parte de conhecimento jurídico e legal de vocês, a gente arruma uma solução para o problema que ele tem, seja vender mais, seja melhorar o cadastro, seja coletar o opt-in, seja identificar um momento de compra, seja trabalhar com marcas aceleradoras, seja entender a jornada, né? A jornada do shopper, né? Exato. E aí tem uma coisa engraçada dentro desse negócio de tecnologia, tem alguns mitos, né? Se você tiver um questionário ou se você tiver um cadastro grande, ninguém participa. Eu discordo completamente. A gente tem uma promoção que a gente fez para uma montadora de carros que estava patrocinando o Big Brother, então uma quantidade astronômica de participações. Qual que era a barreira de entrada? Nenhuma. Entre, se cadastre e concorra a um carro. Responda uma anamnese que tinha 10 perguntas. Que carro que você tem, quando você quer trocar, que carro da minha linha te interessa. E a gente teve quase 90% das pessoas respondendo essa anamnese para ter um número da sorte extra. Então, qual que era o meu problema? Eu preciso de cadastro para vender carro. Puxa, mas o cadastro puro não vai me ajudar, porque eu vou fazer a oferta errada. Como é que eu melhoro isso? Com um questionário? Pô, mas e o cara vai responder por um número da sorte extra para dobrar a chance que ele tem de ganhar?
ele respondeu, né? Então, o que a gente gosta de fazer é testar. Provocações. Isso. Não é o acho. E de Vamos fazer? verdade, foram centenas de milhares de respostas. Pô, 90%, cara, muita é gente. bastante, É muita, né? Realmente quebra, né? Esse paradigma de que, veja bem, né? Muitas coisas. Não, Agora, o se prêmio tiver é na pago. jornada, tiver bem feitinho, Isso. Vai com um funcionar. prêmio legal, responde. Eu acho que se Responde. você tiver uma barreira de entrada que seja baixa ou inexistente, não adianta você ter um ticket médio de R$100 e falar assim, olha, só vai participar quem gastar mais de 500. Você está inibindo a participação da pessoa. Exato. Se você tiver um prêmio irrelevante, né, Também. olha, você vai me dar tudo isso daqui de informação e se você ganhar, eu vou te dar um Mentex e uma jujuba. Cara, não vai ter aderência. E se você não comunicar, se o consumidor não souber que tem uma promoção, ele não vai participar. Eu acho que se a gente endereça esses três, a gente consegue ter uma... Isso é um ponto Promoção de importante, né? A sucesso. comunicação, porque às vezes a gente faz umas promoções aqui, né, Nadelli? Às vezes a gente vê uma comunicação fraca e o ponto é esse mesmo, não adianta, né? A promoção pode até ser legal, mas, cara, se não tiver comunicação, como é que o consumidor sabe, né? Como é que ele é atingido? Uma como promoção participa? equilibrada, né? Que você tem uma entrada justa por uma premiação adequada no nicho certo, falando com as pessoas certas, ela tende a ter um sucesso muito grande. E eu vou acrescentar mais uma coisa, o objetivo da promoção. Sim. Que foi o que você falou, ele queria cadastros para oferta de carro e teve que enriquecer isso. Eu sempre lembro que às vezes o cliente quer fazer uma promoção para opt-in, para sell-in, e você faz uma mecânica de sell-out. Sim. Exatamente. Exatamente. E o cara senta com você e diz, não, mas minha promoção não deu objetivo, promoção não funciona. Ora, mas você fez tudo errado. Eu lembro uma vez, uma das primeiras de SMS a gente fez para uma bala. Era um confeito que tinha um código único. Eu me lembro até hoje, a agência, me lembro a cara das pessoas na reunião de avaliação da promoção. A balinha não vendeu nada. Não vendeu nada. Ninguém sabia como mandar o bendito SMS com o código que tinha no produto. Então, assim, tipo, a gente botou lá 1 milhão de números da sorte e não teve nem 3 mil inscrições. E fomos para a reunião para apanhar do cliente. Sentamos, o cara veio serelepe, só faltou ele vir pulando, dando cambalhota. E sentou e agradeceu. Falou, gente, muito obrigado. Foi um sucesso fantástico. Eu entupi as lojas de bala. Ninguém entendeu nada. Atingi todas as minhas metas de selinha. Agora nós vamos planejar uma promoção para vender isso para o consumidor final. Perfeito. É isso aí. Não é verdade? A gente achou que ia apanhar na A gente reunião. achou que ia apanhar e ele agradeceu. Ele, cliente, fez exatamente o que você falou, né? Ele isso. fez uma promoção, né? De Ele sell-in, só mas ninguém queria compartilhou sell-out. com Isso, ele só não falou com ninguém. E, ó, A agência certinho. trabalhou assim, normal, no padrão dela, esperava o resultado padrão que não veio, pensou, puxa, me ferrei, né? Incrível. Tentei inovar e deu errado. Deu errado. Mas não deu, deu certo. Deu certo. Então, é isso, essa conjugação de tudo Sim. e aí tem que, um conselho para quem está começando, você que está começando, presta atenção nos caras mais velhos. É bom ouvir. O cara que tá assim com cabeça branca, sem cabelo, cabelo. é porque gastou eles planejando essas coisas. Façam uma promoção equilibrada, mas com parceiros de sustentação real. O sistema tem que funcionar, o sistema tem que dar conta, tem que dar respostas. Tem que, na hora que você senta para avaliar a promoção, conseguir extrair as informações para checar se o seu objetivo foi cumprido. Senão você vai descobrir depois que você não sabia nada e fez a promoção de qualquer jeito. Exatamente. Né? Exato. Por isso que é importante, já fazendo um comercial, um break aqui, viu, amigão? Um break aqui, contratar as pessoas certas e botar sua promoção bem colocada no ar. A promoção é multidisciplinar, né, Nardelli? Não dá. Ninguém tem mais importância do que o outro, Não. né? O jurídico não é mais que sistema, o sistema não é mais que auditoria, a auditoria não é mais que marketing, né? A gente precisa entender isso, ó. Todo mundo tem uma visão importante. Então, se o negócio for alinhado, se a promoção for bem desenhada e tudo andar como deve ser, pô, vai ser um sucesso. Não há outro resultado que não seja esse, né? Tem um ponto importante nisso, Rodrigo, que é não segregue os seus fornecedores de promoção.
põe todos eles juntos numa reunião para todo mundo saber qual é o objetivo, para todo mundo estar compromissado, porque às vezes surge alguma dúvida no meio da promoção e pela liberdade que a gente tem, eu aciono vocês e falo, escuta, estou com uma dúvida aqui, ou vocês me fazem uma sugestão para a gente alterar alguma coisa na landing page ou na comunicação, etc. Então, eu acho que se está todo mundo dentro desse universo multidisciplinar, integrado, imbuído do mesmo objetivo, a chance da gente ter sucesso é maior. É verdade. Estava pensando aqui um pouco sobre inovação na parte de divulgação e aí lembrei de uma promoção que a gente fez para um serviço de streaming e eles comunicaram no perfil deles, né? Participe, se inscreva e concorra a um carro, né? E o carro era um personagem de um seriado que eles exibiam. Era um carro que foi utilizado, né, naquele conceito de memorabilia, né? Então foi o carro que foi usado ali na filmagem e tal. Isso. Ou seja, era um carro usado. Isso. Sim. Mas era um personagem da série, importante. E qual que foi a inovação na comunicação? Além de você se inscrever, você podia aumentar a tua chance de ganhar se você postasse com a hashtag da promoção no seu perfil, marcando 3 amigos únicos. E aí a gente, através de social listening, entendia o que esse cara tinha postado, analisava se ele tinha marcado 3 amigos únicos e a cada 3 amigos únicos que ele marcasse, a gente dava o número da sorte a mais. Essa promoção foi um sucesso e a própria audiência desse serviço de streaming virou a mídia dele. E a gente conseguiu depois replicar isso em algumas outras promoções como acelerador. Então, olha como a gente subverte, né? E não foi a gente, foi esse cliente. Ele transformou a audiência dele em mídia. São micro-influenciadores ajudando a divulgar. E foi realmente um efeito inesperado. Inesperado. O negócio, os números foram fora da curva. Fizemos mais uma, depois outra, transformamos esse social listening num produto e é um dos principais produtos da Overlock hoje. Exatamente promoções com redes sociais, às vezes só uma rede, às vezes 2 de uma única vez, às vezes 3, né? Tudo depende, né, da promoção. Às vezes é um concurso. Às vezes um concurso. E produz aí um conteúdo pra gente e a gente vai selecionar o melhor. E a plataforma já tem IA para validar, inclusive vídeos. E a gente já dá pontuação quando é um concurso. Precisa, né, ter a banca julgadora e tal. Então a gente já ajuda a banca julgadora fazendo o funil dos vídeos que são enviados, das fotos e dos textos. Então a gente já faz um pré-funil, se está dentro das condições da promoção, se está dentro do que foi previsto, e ali a gente já dá uma pré-pontuação, e aí no funil a banca julgadora vai analisar os melhores pontuados, não precisa ficar olhando lá 10 mil, 20 mil participantes. Isso é inovação. Isso é inovação. Eu lembro uma vez que nós fomos a banca julgadora de um concurso e teve 6 mil inscrições, mais ou menos, e umas 3 mil era xingando a gente. Mas a gente teve que ler todas elas. Sim. Entendeu? E selecionar. Se já tivesse um funilzinho, a gente não ia ser tão xingado assim. Inclusive, nessa linha, a própria inteligência verifica se a pessoa tá fazendo repost só para pegar carona na promoção, porque assim como tinha, né, as fraudes antigamente, hoje em dia não é uma fraude, mas ele usa a promoção para se promover, para promover o canal de mídia dele. Então até isso a gente já ajuda a eliminar, porque tem muitos. Legal. E as promoções de rede social estão crescendo, né? Tanto é que a gente teve a última edição da portaria 2022, já colocaram para dentro da portaria as promoções de redes sociais, né? E a gente vê aumentando mesmo. Pô, bom saber disso. Muito bom, tá? Tem prontinho aí pro mercado usar. É isso aí. Tá prontinho pro mercado usar. Não sofram, né? Aí, ó. Não sofram. O Overlock tem um produto aí, ó, fantástico. Tem um auxílio real. Já temos. Para você conseguir fazer. Porque, afinal de contas, esses dias eu pensei, nós vamos acabar lançando um concurso. Opa! A lei fala que você pode ter concurso, sorteio e vale brinde.
como modalidades. Inclusive tem um vídeo disso, né? Desculpa te interromper, Isso, né? Vocês podem ver aí, tá tem lá. aí. Quem quiser um explicado. cursinho aí do Promosorte, é só entrar no canal que está lá disponível. Muito bom. E o nosso concurso vai ser um desafio. O que você consegue ver de mecânica que não seja concurso, vale brinde ou sorteio? Porque eu vou declarar a minha incompetência. Eu não consigo ver. Nada que não seja isso. Então, Fantástico. nós estamos aqui conversando de inovação. Onde é que está a inovação na promoção? Se o núcleo duro está na lei, e nem se você quiser ampliar, não vai conseguir, porque é difícil planejar que tipo de mecânica possa não ser concurso, vale brinde ou sorteio. Então, a inovação da promoção muitas vezes está na forma de inscrição ou no usufruto do prêmio. Do prêmio. Sim. Exato. Do prêmio. Exato. Né? Está no usufruto do prêmio ou na forma de inscrição, que são duas coisas que vocês são mestres. Né? De como a pessoa entra, como ele é impactado pela campanha, como ele consegue se inscrever, como ele vai chegar lá e depois no próprio usufruto do prêmio, porque tem prêmio que é fácil, eu vou dar um copo pro cara, eu só tenho que cuidar para ele não quebrar até chegar na casa dele. Depois pode quebrar, tá, gente? Não precisa... Não, mas até chegar tem que estar inteirinho, bonito, bacana. E pegar o recibo, né? Mas os prêmios de experiência são o prêmio da moda. Sim. É você dar para o cara alguma coisa que estenda esse prazer do recebimento numa experiência, às vezes, muitas vezes única, que ele não teria se ele não tivesse acesso na promoção. Então, nós vamos fazer a pergunta de $1 milhão aqui, Rodrigão. O que vem por aí? Bom. O que o mercado pode esperar de inovação em promoções para esses... Não vou nem dizer para a próxima década, que é muito tempo, mas para os próximos tempos. Tá bom. Eu diria que, assim, o que a gente tem vivido os últimos 2, 3 anos em promoção, nós criamos um ateliê, o Verloc. Então, a gente tem um ateliê de costura agora. Antes era só a máquina. Tem um ateliê de desenvolvimento de microgames, que o mercado chama de gamificação. Perfeito. Tá. São aqueles joguinhos que você pode dar um vale-brinde, pode dar um número da sorte extra como acelerador, enfim. A gente tem todos eles personalizados, então além da promoção ser construída no formato único para cada cliente, tailor-made, a gente também tem desenvolvimento de jogos para cada promoção. Seja ele desde uma riscadinha digital até o jogo Guitar Hero com 3, 4 fases e conforme você passa de fase você ganha cupons e números da sorte, ganha pontos do seu programa Fidelidade, enfim, a gente tem ali um ambiente de criação, suporte às agências para poder construir os diversos formatos de gamificação. E com o advento da IA, que a gente vem percebendo cada vez mais nas promoções, não é nem a necessidade de uso, a criação, criando já com a IA embutida, e aí cada vez mais a gente tem ali desde um áudio feito por IA até análise de vídeo, de áudio, de participação. Então, com a IA, a gente poder criar e trazer, né, um exemplo típico, uma promoção recente, você mandava um áudio via WhatsApp, esse áudio era analisado, se ele tivesse conforme o que estava estabelecido nas regras da promoção, a pessoa ganhava o número da sorte online. Então, isso a gente tem. E, então, ou seja, é o uso da IA já desde a criação e a gente conseguir aplicar essa IA. Então já tivemos isso para montadora de veículo, já tivemos isso para bebidas, já tivemos uso da IA para diversos segmentos, cada vez mais, já vindo social, criado. Que a gente acabou de falar aqui. Rede social. A gente deu 6.000 frases aí, né? Rede social, você vê como... Desenvolvendo, crescendo, né? Isso agora só na parte processual de análise e resultado e tal. Você imagina daqui a pouco a IA podendo criar metodologias que não fujam dos 3 formatos, concurso, sorteio, né? Enfim,
de participação, assim como, por exemplo, um prêmio variável, que hoje isso só é possível num determinado formato. Sim. A gente poder criar outras formas, e a IA vai nos dar eu acredito plenamente que a IA vai nos dar velocidade e insumos para poder fazer da melhor forma, autorizável dentro da lei, né? sem sair dos formatos possíveis. E também acredito que a multicanalidade vai cada vez mais deixar as promoções mais sexys, no sentido de deixar sexy mesmo. Poder, por exemplo, a gente vê muito, né? A gente discute muito isso lá no Overlock, porque a gente vê cada vez mais a participação de canais alternativos como o WhatsApp, nas promoções, às vezes o próprio direct message, né, ali das redes sociais e tal. A gente percebe muito crescendo esse volume de participações. Lembramos que tem custo adicional, né, porque é um canal de comunicação, então ele, por ser um canal de comunicação, tem custo adicional, mas cada vez mais ele vai nessa linha de utilizar o canal como uma forma de participação mais simples para o usuário. E óbvio, a gente vê ainda pouco a exploração desse canal na sequência da promoção. Isso eu acho que vai ser a inovação do próximo momento, utilizando IA. Eu acho que quem vai forçar esse formato vai ser a IA, por conta da possibilidade e da velocidade. Que é o quê? Hoje a gente vê... Andrés, por favor, me corrija e complemente. Hoje a gente vê muitas promoções acontecerem, sendo um sucesso ou não importa, elas terminam e, quando muito, os dados vão para o CRM da empresa. Verdade. É verdade. E acabou. É isso mesmo. Acabou. Aí, acho que legal, vai lá para os e-mails, né? A empresa manda um e-mail de vez em quando para a pessoa e tal. Poucas promoções, poucas empresas reutilizam essa base numa próxima promoção, por exemplo. E é um material riquíssimo. Pouquíssimos. E aí, vou além. Esses dias eu estava falando sobre IA com um amigo que investiu lá alguns milhões na implementação do BI da empresa dele. Ficou lá 3 anos, o BI está muito legal. Ele falou, rapaz, e agora eu vou para IA, né? Porque uma coisa é ter o BI, ter as análises. Hoje eu consigo ter os insights. E eu já sei que com a IA, além dos insights, eu vou ter mais coisas, né? Eu vou poder atuar. Né? Não é só ter o insight, é ter o insight e a atuação. Eu falei, é verdade. Só que você sabe, vou te contar uma realidade. IA trabalha com dado bruto. Dado bruto, na origem. IA não vê análise de BI, IA não vê nada disso. Ela precisa do dado bruto para te responder o que você quer. Sabia disso? Então, tudo que você fez para estruturar seus dados, para receber os dados do jeito que você sempre quis, você vai jogar fora. Eu pensei porque exatamente na IA, os dados são desestruturados. Para ela não quer saber se o CPF está no começo ou no final, ela não quer saber se o nome está de trás para frente ou está ao contrário. Ela vai achar. A estruturação dos dados deixa de existir. Agora, você imagina o poder disso numa promoção, Nardelli? Imagina o poder disso numa promoção, onde você constrói uma base, como, por exemplo, inúmeras promoções que a gente faz. Ativa, trabalha, puxa agência, comunica, aquela baita promoção bacana, a promoção termina e com a IA você continuar nutrindo aquela base, continuar entregando conteúdos para aquela base, no canal que ele participou na promoção. Não é depois vai lá um e-mail que o CRM, os sistemas estruturados hoje trabalham numa comunicação hiper personalizada, que eu sei que você é o Nardelli, eu sei que você gosta de Harley Davidson, mas você prefere BMW. Então, a IA, ela orgânico, consegue... irmão. Orgânico. Exatamente. Então, a IA consegue chegar nesse nível de detalhe de forma rápida, hiper personalizada, e que de verdade a gente hoje não vê nenhuma empresa fazendo. próxima de fazer.
Sim. Por conta, seja de mentalidade, por conta de sistemas, por conta de regras, né, Andrés? É o pessoal de regras, né? Custo, exatamente. Mas a gente acredita muito que num tempo curto agora, por conta da IA, e assim, cada vez mais as áreas de TI das empresas e as empresas estão, né, se aculturando com a IA, a gente acredita que muito em breve... O tempo de inovação tende a diminuir. Sim. Muito. Exatamente. Significa que se você ficar inerte, o seu gap vai aumentar muito rapidamente. É isso, é disso que a gente está Né? falando. Sim. É isso. É né? exatamente disso. Porque assim, se eu fico inerte e não aproveito a onda, né? A nova onda do imperador, como é que eu vou chegar lá na frente depois? Eu vou ter que andar, vou fazer um Juscelino Kubitschek, 5 anos em 5. É isso. Né? 50 anos em 5. 50 anos em 5. Né? Eu acho que tem um negócio que é quando você não sabe da limitação, ela não te restringe. E aí você busca inovação, às vezes sem saber que você está inovando, que aquilo nunca foi feito. Né? Eu acho que assim, tem algumas coisas que eu sinto falta ainda, que é de eu ser avisado de uma promoção que é relevante para mim diante do meu histórico, que é um pouco do que você está falando. E às vezes isso vai passar por um single opt-in, onde eu assinei e todas as promoções daqueles produtos que eu consumo corriqueiramente vão cair no meu colo. Né? Lógico que notificando, etc. Acho que uma outra coisa as empresas gastam dinheiro para fazer uma promoção e para mim às vezes elas esquecem, ou na maior parte das vezes, do finalzinho, que é a conclusão, que é a entrega do prêmio. Como é que eu comunico isso? E a comunicação, para mim, tem alguns objetivos. Um deles é legitimar e encerrar o processo. Eu faço uma promoção, mas eu entrego. Olha aqui o ganhador. Sim. Transformar esse cara num micro-herói. O que você fez com a premiação que eu te dei? E aí você volta para o conteúdo gerado pelo usuário, né? Que alimenta tudo isso, que gera engajamento, que gera identificação com a marca, né? Puxa, quando uma marca dá R$1 milhão, o que esse cara fez com R$1 milhão? Ele encheu a cara de cachaça ou ele promoveu o bem dentro da sociedade dele, dentro do ambiente onde ele mora? Então, eu acho que contar um pouco disso também é alguma coisa que tem um espaço enorme para a gente fazer. E talvez isso não aconteça hoje, porque a área que está promovendo a promoção, às vezes é uma área comercial, uma área de CRM, não está falando com a área social da empresa ou com a área de marketing. Eu acho que está tudo muito segmentado. O que eu sinto falta, às vezes, é do dono da promoção, né? Aquele cara que tem um olhar 360 para a empresa e para os objetivos dela. Né? Só um ponto aqui acrescentando. Acho que tem uma oportunidade aqui, né, Dani, para Promosorte. O canal Promosorte, divulgue sua promo. Conta com a gente. Isso aí. Tá aí. Tem um modelo de promoção que a gente já tentou fazer junto e bateu na trave algumas vezes, que é a promoção adimplência. Né? Sim. Eu acho que tem um mercado fértil aí. Acho que no nosso país, a gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, a gente estimula o errado, a gente favorece o errado. Né? Você não está pagando seu imposto, não tem problema, daqui a pouco eu te dou um refis. Quando, na verdade, seria muito mais positivo falar assim, Ardelli, você pagou seus impostos nos últimos 10 anos, então o 11º está por minha conta. Né? E eu acho que é um pouco da promoção. Eu não preciso fazer uma promoção limpa-nome se eu estiver estimulando você a pagar suas contas em dia. Né? E as empresas sabem desse tipo de informação, ela tem isso daí dentro do banco de dados delas, só não estimula. Né? Eu lembro quando as operadoras faziam promoção para eu migrar da operadora A para B para C. Exatamente. Mas se eu era um bom cliente, estava pagando em dia, eu não tinha benefício nenhum. Né? Então, o custo de aquisição do usuário é muito mais permissivo do que o custo de manutenção desse usuário. Né? Então, acho que aí também tem um espaço para a gente crescer. Né? Isso é interessante, né? Até pouco tempo atrás, a gente conversava muito aqui no escritório. Você vai num determinado supermercado, você está acostumado a fazer compras sempre de queijo, por exemplo. E você faz parte do programa de fidelidade daquele supermercado.
Por que não pegam aqueles dados, né? Pô, eu sei que o Andréas vem aqui toda sexta-feira, compra queijo, sei lá, e conecta aquilo e fala, pô, um queijo, talvez o cara beba um vinho, talvez o cara beba uma água com gás, talvez o cara coma um chocolate, talvez ele leve castanhas. Então a gente conversa muito sobre isso. Às vezes a informação ela é rica, ele tem tudo lá, né? Já dentro do próprio sistema para fazer alguma coisa e as empresas não usam, né? Às vezes dá a impressão de que aquela ideia dos antigos algoritmos de mineração foram esquecidos. Sim. Né? É assim, se o Bonini paga seguro de automóvel, ele talvez é um candidato a financiamento. Sim. Porque ele quer trocar o carro. Perfeito. Ou eu acabei de te financiar um carro, eu vou encaixar um seguro. E vou encaixar um dinheiro para você botar um som novo no seu carro, ou pintar ele, cristalizar, fazer alguma coisa. Então, o cross-selling interno na própria empresa, por exemplo, se eu usualmente eu compro algum tipo de ingrediente para pizza, eu provavelmente vou consumir azeite. Lógico. E eu posso fazer um cross-selling entre empresas também. Então parece que as pessoas continuam gerando muito dado e pouca informação. Sim. Pouca informação. Talvez por faltar um dono do produto. Exato. De verdade, que fale e veja a companhia como um todo. Exato. É que isso, eu acredito que isso nos anos 2000 foi muito direcionado para uma área que virou coqueluche na época, que era o CRM. Isso. Não, agora nós temos um CRM. Aí viu-se que o CRM não dava conta de tudo isso, porque o volume de dados era muito grande, o custo era alto, e aí aos pouquinhos o CRM foi ficando cada vez mais especializado só na parte de C, só no C, só no customer, né? E não nas vendas, e não no resto, só no cliente. E aí depois veio, puxa vida, mas a gente precisa ter mais informações estratégicas. Aí veio o BI, aí criou-se uma outra categoria, né? E acontece que a maioria dessas áreas se falam muito pouco. E normalmente não tem foco na experiência do usuário. Ela tem foco nas metas internas da empresa. E é isso que a gente, no varejo principalmente, enfrenta muito com as promoções. Né? Porque o pessoal, olha, eu já tenho isso aqui, eu tenho que fazer isso, meu backlog daquilo é aquilo, e a gente vai lá, né, entrando, e conseguimos ali minerar alguma coisa para fazer a promoção e pôr a promoção no ar. Ou até complementando você, sem te interromper, mas o foco está muito operacional. Exato. Porque assim, eu vou montar uma plataforma de promoção porque eu não preciso fazer o sistema da próxima vez. Exato. Mas desculpa aí, amigo, você não precisa fazer isso anyway. Sim. Você pode... O foco da plataforma é o cara que entrou, é o cliente, é o quanto você vai conseguir enriquecer a experiência dele, fazer com que ele se envolva com você. Porque às vezes o envolvimento do cliente não vai resultar em venda no primeiro ponto, mas vai resultar em fidelidade de marca. Exatamente, engajamento. Né? Engajamento. Exatamente. Então, hoje, as iniciativas das quais eu participo, ou vejo, elas estão focadas no operacional. Sim. Não, eu vou montar uma plataforma de promoção, tá bom, o que ela faz? Nada, ela só evita que eu tenha que fazer um engine novo no mês que vem. Sim. Eu mudo a cara dela, passo uma tinta, mas ela faz a mesma coisa e uma não fala com a outra. Nardelli, a minha sensação às vezes é que a busca pela coleta de dados, ela para ali. Né? Me lembra muito o tio Patinhas, ele tinha um monte de moeda, ele tinha um monte de dinheiro, mas ele não fazia nada com aquilo, ele não usufruía. E aí eu vejo duas coisas, uma é falta de foco no objetivo final. O objetivo final não é coletar informação, é vender, a sustentabilidade do teu negócio. Né? Ou às vezes é falta de recurso para isso, né? Seja ele humano ou seja ele financeiro. O que você vai fazer com esse dado? E às vezes é medo. O medo da LGPD, né? E a gente às vezes dividindo a mesma reunião, participando com alguns clientes, já ouvimos juntos: não, eu não posso fazer isso por causa da LGPD, eu não posso pegar o nome, o CPF da pessoa, porque isso é um dado que a LGPD proíbe. Não, isso é um dado pessoal, não é um dado sensível, vamos separar as duas coisas. O Bonini falou de
empresas que ficam com receio de ativar a base da promoção passada. A gente teve um exemplo que foi o contrário, um único exemplo em 6, 7 anos de empresa, que uma empresa virou e falou assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um número da sorte extra para quem se cadastrar nessa promoção e já tiver sido cadastrado na promoção anterior. Por quê? Porque eu estou fidelizando, eu estou premiando o fiel, né? Então eu estou incentivando esse cara a continuar atualizando os dados comigo. Exato. Então eu acho que se a gente consegue transpor esse negócio do coletar o dado por coletar o dado, e hoje a gente tem uma facilidade, seja com IA, com as automações, que a gente não tinha na época do CRM, né? A gente sempre busca um nome novo para alguma coisa que já existia. É verdade. E é tudo análogo, né? É. A carta virou um e-mail, virou uma inscrição digital, o cupomzinho virou o número da sorte digital, etc. Mas o CRM é o BI ou qualquer outra coisa, mas no fundo, aquele e-mail marketing ou aquele correio que eu recebi uma proposta de um cartão de crédito que tinha 10, 12 variações, hoje eu posso ter muito mais do que isso. Eu não preciso ter 8 customers, eu posso ter infinitos. Eu posso me comunicar de uma forma pessoal com você e não só com o teu nome, né? Tem uma coisa que a gente criou lá na Overlock, uma brincadeira, que foi para premiação instantânea num aniversário. Isso a gente fez por uma promoção de aniversário de uma empresa, mas a gente pode usar isso para o aniversário do consumidor. A gente mostrou isso outro dia para uma empresa, que eu te mando um bolo com velas acesas, você pega teu celular e assopra e apaga, e eu posso só te dar parabéns, ou eu posso te dar um cupom de desconto, ou posso te dar um prêmio. Quantas vezes você preencheu um cadastro onde você colocou sua data de nascimento e quem é que te manda um parabéns no seu aniversário? Então, o que diabo você faz com essa informação que você me pediu? Que tanto pede, né? O tempo todo. Tanto tem, né? Isso hoje é tão barato. Quanto custa mandar um WhatsApp, um SMS ou um e-mail? Centavos, né? E como isso me fideliza? Porque tem uma coisa maluca, o consumidor continua sendo consumidor. E quando você aciona ele, seja para dar os parabéns ou para entregar alguma coisa, ele não vai gritar com a LGPD na tua orelha. Se eu viro para você que consome num determinado varejo todo fim de semana e eu falo assim, olha, essa semana você vai comprar picanha, como você comprou semana passada, eu vou te dar 20% de desconto. Ninguém vai reclamar disso, isso não é invasivo. Então eu vejo que tem um universo enorme para a gente customizar tudo isso, e a tecnologia está aqui para isso. Exatamente. Tem muito mercado para navegar, né? E o advento da IA que a gente está falando, só vai melhorar isso, né? Só vai fazer com que o processo seja facilitado, que a gente talvez tenha mais participações, mais facilidade para lidar, né? É o bom uso da ferramenta, né? Como sempre foi até aqui, como sempre, qualquer uma que a gente tenha, né? Fazendo bom uso dela, a gente vai navegar. E o processo é ágil, né? Hoje. Exato. As pessoas falam assim, não quero fazer promoção, porque se ela for registrada demora muito tempo. Que isso? Não demora. Isso Já foi. Isso. Já foi. Hoje ele tá eletrônico e rápido. Então, Atualização constante de todo o processo. todo o processo. E acho que tem um detalhe bacana. Hoje, contando com a experiência de vocês e o trabalho de vocês, a gente consegue colocar no ar uma promoção de compra e cadastro e concorra em 4 semanas. Sim. Do início ao fim. Com tudo. Com Com certeza. site, com sorteio, com autorização, com tudo. 4 semanas numa promoção. No início não era nem o prazo de autorização antigamente, só da autorização, hein? Lembra? 1 ano e meio. Foi. Percebam, nós estamos falando do processo completo, não é isso? Processo E tudo. Entregando tudo. E dependendo do desespero, em 2 semanas a gente Olha, nem me fala em desespero, hein? Dependendo do desespero, a gente sai correndo desesperado e põe no ar. Mais rápido que a empresa leva para mandar uma circular interna falando que vai ter uma promoção. Exatamente. Hoje em dia, com a graça do bom Deus, a gente, quando avisa o prazo à empresa, ela pede mais tempo. Isso.
Porque ela mesma não consegue reagir tão rápido. Às vezes. Te entregar as certidões Todas, né? É verdade. A empresa está gastando mais tempo do que a gente hoje em dia. Muito bom. Que para nós foi a grande virada isso, né? Assim, no mercado de autorização, que era visto como muito burocrático, né? Promoção como todo. Pô, isso foi uma grande virada do órgão regulador. Foi excelente. Muito bom. Isso a gente tem que realmente dar os parabéns. E a gente devolve para o cliente só o prazo. Porque o resto, isso aí é até uma coisa que a gente até se orgulha, a gente sempre absorveu a bucha. Entendeu? Você tem que ir para Brasília 10 vezes, tem que botar a barriga no balcão, você tem que virar à noite lá, você tem que ouvir desaforo, não tem, isso é bobagem. O que interessa no final é igual a linha do lucro. Interessa é o prazo que o cliente vai consumir com isso. Exatamente. E é para isso que ele conta com a gente. E conta com vocês, por exemplo, na TI, conta com nossos amigos auditores. Cada um no seu quadrado, como diz a musiquinha, e a gente vai tocando. Mas o importante é que todo mundo junto resolve rápido hoje. Claro. E você consegue ter soluções bacanas. Eu acho que o cenário promocional nunca foi tão favorável. É verdade. Como esse que nós vivemos hoje em dia. Exatamente. Porque nós temos um órgão regulador aberto e eficiente. Parabéns, hein, SPA, aqui publicamente. Parabéns, SPA. Nós temos empresas qualificadas que oferecem serviço em todo o leque promocional. Nós temos um mercado que ora está aquecido, ora não está. Isso também não importa muito o que você faz para se diferenciar. Se está aquecido, você faz para se diferenciar. Se não está aquecido, você faz para vender mais. Para entrar. Então, a promoção é um composto que normalmente ela não sai da linha de pensamento das empresas. E para quem não faz, é melhor analisar o resultado da empresa que tem a promoção como um composto permanente na sua carteira e ver o quanto ela está vendendo mais do que você. Boa. Né? Porque isso mesmo. O Andrés até falou, o consumidor continua sendo consumidor. A minha tia vai na gôndola e ela vai olhar as duas farinhas de trigo. E essa daqui pode dar o carro do filho dela. E essa daqui não pode dar nada. Ela já olhou para cá e levou aqui, vai ter a chance de dar um carro. Exatamente. Porque as pessoas querem transformação. Transformação. Você que vai estar bolando promoção, as pessoas querem transformação. Exatamente. É isso. E a chance da transformação está no seu esforço pessoal. Você faz todo dia, trabalha, corre, etc. Ou você pode dar uma estilingada e ganhar 1 milhão na promoção. Isso aí. Ganhar 2 milhões e ganhar 500 mil, ganhar 10 mil, 20 mil, 30 Exatamente. mil, não importa. E faz a diferença, E né? faz a diferença. Eu, assim, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é entregar prêmio, né? E em muitos casos, ou o Bonini, ou eu, ou alguém da equipe, acaba entrando em contato com o ganhador e o Bonini, pelo lado carismático que ele tem, ele acaba desenvolvendo relacionamentos duradouros, né? Isso mesmo. Durante muito tempo, o ganhador daquela primeira promoção mandava mensagem para o Bonini todo ano, no final do ano, muito obrigado, porque mudou a vida dessa pessoa. Ele teve uma experiência que ele nunca teria tido. Ele saiu da cidade dele, no interior de Minas, foi para o Rio de Janeiro, conheceu os estúdios da Fox, foi junto com o apresentador para a França, viu um jogo de futebol, jantou na casa de um jogador de futebol, recebeu o agasalho, entrou com a equipe em campo e voltou para o Brasil. Ele nunca vai esquecer isso. E ele alterou a rotina do universo dele ali, né, da cidadezinha dele, do núcleo familiar dele. A gente teve um outro caso de uma promoção que o consumidor não queria receber o prêmio porque ele não tinha se inscrito. A mulher dele fez a inscrição. Então, quando a gente ligou, ele ameaçou processo, falou que não tinha se inscrito, que não queria, etc. A gente falou, então você precisa abrir mão do seu prêmio. No dia seguinte ele liga e fala assim, vocês estão errados. Minha mulher tomou uma bronca porque escreveu meu nome, mas eu vou abrir uma exceção, eu quero ganhar o prêmio, etc.
Eu lembro até hoje. Eram 20 mil reais e depois ele gravou um vídeo dizendo o que ele tinha feito com o prêmio, tinha reformado a casa, etc. Você fala assim, 20 mil reais faz a diferença? Faz, né? Às vezes um prêmio que pra gente assim, isso é bobagem, 500 reais. Cara, às vezes ele vai pagar uma conta que está atrasada, vai dar um presente para um ente querido, então você não sabe o que ele fez, mas ele não vai esquecer. E pode ser um vale-brinde. Quem é que não lembra dos verões na praia tomando picolé de graça? Né? Ganhou outro. E tá no ar aí um agora de novo. Tá no ar, o picolé premiado. E volta pro teu ponto, né, Nardelli? Ou é vale-brinde, ou é concurso, ou é sorteio. E o consumidor continua querendo participar, ele continua dando os dados, ele continua dando opt-in, porque ele quer realizar um sonho, ele quer aquele prazer instantâneo ali, né? Ele quer, a pessoa acha, poxa, é minha vez. Isso. Exatamente. Todo mundo pensa isso. Esse negócio de entrega de prêmio, eu lembro uma vez que o rapaz ganhou uma viagem para Nova York, tinha um jantar com a Jennifer Aniston. Rapaz... E ele, muito tímido, falou assim, olha, eu vou para Nova York, mas minha mulher falou que se eu jantar com ela, eu não volto para casa. Então ele não jantou com a gente. Foi logo que eu imaginei. O pessoal da produção logo jantou com ela, porque como é que ia desmarcar? Já marcou, tá lá. Tá pago, tá tudo Quem vai certinho. jantar, né? A produção toda, né? Uma coisa, esse cara que ganhou a promoção, que foi lá pra França, a mulher dele falou, se ele fosse, ele não voltava pra casa. E o Bonini falou assim, é mentira dela. Eu tive que convencer o rapaz, porque ele falou, olha, seu Bonini, traz um eu vou presente perder minha pra mulher. ela que tá tudo em ordem, né? Vai dar tudo certo. É muito bom. Mas isso tem tudo a ver com a nosso enredo de vida, né? Sim. E acaba que a coisa vai acontecendo, né? Hoje, por um acaso, a gente faz o que gosta. Isso né? mesmo. As coisas Gosta do fluem. que faz. E a transformação não é só para o consumidor. Veja, a gente está contando casos que para a gente também é transformador. transformador. Né? Lidar com a pessoa, né? Ver a satisfação de uma pessoa, não importa o que ele ganhou. Como você disse, pode ser R$1, 1 milhão. Mas a satisfação, saber que aquilo transformou a vida da pessoa, para a gente que está nos bastidores, também é transformador. Claro. Também é uma experiência legal, né? Claro, e séria. Exato. Mostra a seriedade, né? A gente está fazendo um trabalho sério, né? O tempo todo. Resultado. Caramba, Nardelli, o papo tá bom hoje, hein? Tá Rendeu, bom, hein? Rapaz. Que legal, pô, os amigos. Bom, só para finalizar então do meu lado, que eu já percebi que a gente vai entrar nos créditos finais, falar um pouco de inovação, sem falar de IA, é inovar pouco. E falar de IA é inovar muito. Mas acho que a gente pode ficar no meio termo e acho que em breve a gente tem aí uma novidade grande para vocês, que é o módulo de sorteio, principalmente para as redes sociais, para programas ao vivo, de rádio, lives e TVs, que agora a gente vê cada vez mais TVs, né, digitais. E nesse sentido, a gente entrar com um produto específico em que todos os que participarem até o último instante poderão ser sorteados e concorrer a prêmio naquele momento. O apresentador poder falar, e você que está participando agora pode concorrer a esse prêmio aqui. Então, muito em breve, esse módulo vai estar pronto e disponível para o mercado, para vocês. E a gente já em primeira mão aqui. Jurídica para isso. Tá vendo? Em primeira mão aqui. Pô, fantástico. Então, tá aí. Fantástico. Olhando de novo redes sociais, né? Streaming, as TVs que, né? Todo o pessoal das lives. Isso aí só reforça a nossa parceria, não é? Né? Muito Tem bom. a solução jurídica e o sistema e toda a tecnologia alinhados aqui para a gente entregar o melhor para os nossos clientes. É isso aí. Muito bom. É isso aí. Em primeira mão. Gente, eu acho que foi muito bom essa nossa conversa. Se deixar, a gente fica aqui uns 3 dias, né? Se pedir para contar a casa, então ferrou. Nossa, não vai parar, não vai parar. Aí vai muito longe. Muito agradecer a vocês, não só a presença, mas a parceria, a amizade de tantos anos. Né? O pobre do Bonini já me aguentou aí, anos a fio, coitado.
Até apanhar, já apanhei, né? Tá tudo bem. A Fazer, amizade tá é tudo- isso aí mesmo. Tá tudo bem. Essa é a Agradecer nossa- a vocês Eu que agradeço. demais. Eu que E agradeço. estamos juntos para pensar o novo. Isso aí. Bora. Sabe que aqui essa semana eu fui mal criado com uma pessoa Uhum. que disse que eu estava copiando um regulamento. Então, a gente não copia, a gente cria. Sim. Normalmente o novo nasce aqui. Sim. Exatamente. O que é novo nasceu aqui. Uhum. E eu acho que a gente pode criar o novo e o novo e o novo, porque não vai parar nunca. Exatamente. Não vai parar nunca. Exatamente. Quando você acha que chegou, aí saiu aí. Ó. Aí quando você acha que não tem, as promoções de pequenos pontos de venda estão ressuscitando. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E aí, na hora que você acha que não, a distribuição está virando um ponto crítico. E aí você está tendo cada vez um ponto novo para pensar e uma solução nova para colocar no ar. Então, Exatamente. agradecer para os amigos aqui. Muito obrigado pela Eu que presença. agradeço. Né, Rodrigo? É isso aí, reiterar a nossa admiração pela pessoa de vocês, né? Além, como o Nadelli falou, além da gente ser parceiro em relação a trabalho, mas principalmente a amizade que a gente tem. E muito obrigado aí por estarem conosco aqui e nessa jornada aí profissional. Vamos em frente que tem muita coisa aí pra gente fazer. Cara, a gente que agradece. É um prazer trabalhar com vocês e ver alguém que realiza, né? Sonho de consumidor, realiza sonho de empresa. Para mim, o que resume a postura de vocês é uma frase tua, Nardelli, que é: olha, desse jeito não dá, mas tem um outro jeito para fazer isso acontecer. Então, não é barrar a criatividade, não é cercear, mas é fazer da forma correta, né? Então, para a gente é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder trabalhar com vocês esses anos todos. Obrigado, de verdade. Para mim é coroar nossa amizade e nossa história de profissional, né? Tantos anos carregando esse mercado, inventando maluquice, por aí, né? apanhando lá no ministério, tudo isso, tá? Faz parte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, viu, gente? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.